iniciando nossa primeira aula de resolução de exercícios, voltado ao concurso da Polícia Militar e hoje resolvendo algumas questões do concurso anterior, de 2016. Já estamos em fevereiro de 2019 e este ano, pelo que o governador anunciou, está prestes a ser liberado o edital para mais um concurso para soldado de fileira da nossa Polícia Militar do Estado do Ceará. Bem, algumas questões foram separadas, mais voltadas ao Estatuto e ao Direito Constitucional. A organizadora da prova anterior foi a AOCP. Confesso que esperava da AOCP uma prova com um maior grau de dificuldade, já que ela é conhecedora por elaborar boas provas. No entanto, achei particularmente essa prova um nível bastante, digamos assim, acessível, até em excesso, ou seja, uma prova extremamente fácil. Mas vamos ao que interessa. A primeira questão. A primeira questão diz: os atos administrativos do comandante-geral com reflexos exclusivamente internos serão publicados apenas no DOE, Diário Oficial Diário Oficial do Estado. Eu ia falar União, me desculpe, né? Porque vou falar em Polícia Federal, mas DOE, Diário Oficial do Estado. Ok? Se fosse União, seria DOU. E município, DOM. Muito cuidado em concursos públicos, em vestibulares, em qualquer exame de seleção, com palavras extremistas, expressões extremistas, tipo apenas, sempre. Muito cuidado. Existem autores de questões que realmente colocam essas palavras e de uma forma afirmativa que vai dar certo, mas não é muito peculiar essas palavras virem de uma maneira que é sempre, e aí normalmente está errado, né? Porque normalmente as regras albergam exceção. Neste caso ele está falando do comandante-geral da Polícia Militar. Os seus atos administrativos internos, tá? Lembrando que a Polícia Militar do Estado do Ceará, como as demais polícias militares do Brasil, pertence ao poder executivo. E quando é executivo, normalmente falamos em administração pública, né? E aí outra história, não vamos entrar no mérito. Nesse caso, ele diz que os atos com reflexos exclusivamente internos será publicado no Diário Oficial do Estado. Poxa, sabe aquela frase, roupa suja se lava em casa, né? Então, como uma coisa é interna, ela não vai para o DOE, ela vai para o boletim diário daquela instituição. Por que eu falo daquela instituição? Porque tanto faz aí, nesse caso, se é a Polícia Militar, como o Bombeiro Militar. Nesse caso aí, a questão está claramente o quê? Errada. Ficaria fácil de você entender um pouco mais sobre isso se você entende também um pouco sobre direito administrativo. Tudo bem, é uma prova de nível médio, não vamos cobrar, mas o candidato evoluído, ele não se restringe somente àquelas disciplinas, ele pega disciplinas paralelas que os leva a ter um domínio maior. Então, neste caso, ele fala atos exclusivamente de efeito interno. Aí, se é interno, vai colocar da maneira externa, não faz nem sentido, né? Não precisava nem você ser um catedrático na área jurídica para entender essa resposta, que ela está errada. Por que ela está errada? Porque se é interno, é o boletim. Vai ser o boletim, vai ser uma coisa também interna. Então, essa questão, ela está errada, ou se você quiser, falsa, tá bom? Vamos agora para a segunda. Então, das 120, falta só 119 para fechar a prova. Lógico que a gente não vai resolver as 120 agora, né? Mesmo porque também envolve disciplinas como informática, português e por aí vai. Vamos para a segunda. O subsídio. O que é subsídio? Subsídio é uma forma de salário, tá? Usando a linguagem para a rapaziada, para as meninas e rapazes aí nível médio, subsídio é uma espécie de salário. Aí ele fala subsídio ou vencimentos, tá? Vencimento na administração pública, no servidor público, é aquele chamado, entre aspas, salário base. Quando o salário é acrescido de algumas vantagens, chamamos de remuneração. Mas remuneração também pode ser chamado de vencimentos, ou seja, no plural. Se ele falasse vencimento, aí não. Mas quando ele fala vencimentos, ele está incluindo uma forma de remuneração, o total que aquele servidor militar, nesse caso, recebe.
O subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais, aí estamos falando de quem? Polícia Militar e Bombeiros Militar, são irredutíveis e não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, né? Ah, professor, eu quero tanto saber o que é penhora, o que é sequestro, o que é arresto. Para a nossa prova não importa, não interessa, né? Mas você pode entender que penhora é aquela situação onde aquele valor vai ser resguardado judicialmente e colocado à venda para poder pegar aquele dinheiro e entregar legalmente por causa de uma conta, por causa de um direito, tá? Isso aí é a penhora, apesar que a gente está falando de quê? Do salário dele, da remuneração dele, né? Do subsídio dele, né? Aí ele fala penhora, sequestro ou arresto. Sequestro também é a mesma situação. O sequestro é muito parecido com o arresto, e a gente aqui não vai se prolongar em definições, você pode olhar onde quiser depois, porque não vai cair em prova isso aí. Mas o sequestro e o arresto é quando uma ordem judicial, por exemplo, pega aquele valor que a pessoa ganha e diz, não, nem fica com a gente, nem com você, vai ficar aqui guardado. Por quê? Se depois que se resolver esse litígio, essa situação judicial, você tiver de fazer algum pagamento, não vai ter desculpa, eu já gastei, tá aqui o dinheiro e tudo mais. Então isso aí é sequestro, arresto, por aí vai, mas não interessa, você não precisa saber disso de maneira alguma, tá? Aí ele vai, inclusive, olha aí que frase, nos casos previstos em lei. Poxa, ele já vai te dizendo, ei, tem alguém aí? Acorda. Inclusive, nos casos previstos em lei, por exemplo, pensão alimentícia, tá? Aí um alerta aí para os nossos queridos candidatos, né? Gênero masculino. Olha, não sei se vocês sabem, mas quando a gente é servidor, a gente fica bonitão, né? A gente fica lindo pra cá. Esse cara é feio que dói. Poxa, professor, o que é isso? Coisa triste. Rapaz, o professor passou no concurso aí, o concurso pauleira mesmo. O cara tá ganhando bem pra caramba. Aí vai ter menina que quer dizer, sabe da coisa? Eu já olhei, ele é tão charmosa. Ah, tudo bem, né? Tô brincando aí com as meninas, lógico, com todo respeito, tá? Mas o cara fica bonitão. E aí é tanta namorada, e ele sai. Você nem imagina, eu agora, Ave Maria, mulher demais. Aí passa-se alguns anos, e aí, tudo bem, soldado? Soldado não, agora sou sargento, sou exemplo, né? Os queridos sargentos. Sou sargento, sou suboficial, eu passei no CHO, agora sou tenente também. Beleza. Rapaz, eu lembro que quando tu entrou, tu tinha uma vida bem simples, aí depois quando entrou para soldado já passou a ganhar melhor, né? Ganhar na realidade. E agora, como tu subiu, aí tá ganhando bem. Então, pessoal, mas tem um bocado de pensão aí que eu pago. Pensão de quê? Aquela menina, sabe? Pois é, né? Ela teve uma criança, meu filho, minha filhinha, e agora eu pago pensão. Ah, é? Mas peraí. Mas, professor, estava lá escrito que o que eu ganho não é sujeito a penhora, sequestro ou arresto, mas a lei determina que em alguns casos haverá, um dos casos é a pensão. Ok? Aí ele vai e diz aqui, ó, inclusive nos casos previstos em lei, você não vai ter que pagar nada. Isso aí, turma, está o quê? Errado. E não tem nem para onde dizer, né? Se a lei está dizendo que é permitido fazer aquele, no bom sentido da frase, tá? No bom sentido, aquele desvio do dinheiro para uma situação jurídica, não. Então, vai ser feito sim, tá bom? É como diz, né? Dura lex, lex, a lei é dura, mas a lei tem que ser seguida. Então, a questão está, com todo respeito, tá? Me perdoe se eu estou sendo grosseiro, ridiculamente falsa. Tá? Inclusive, quando a lei permite que esse dinheiro seja colocado em outra situação, ele não será. Não, aí também é demais, né? Vamos para a terceira. Detalhe, não sei se vocês viram, tem um bicho aqui voando, né? Eu acho que é o espírito de algum aluno que não passou em vestial. A ordenação, não sou espírita não, hein? Amo nossos irmãos espíritas, mas vamos lá. A ordenação da autoridade é realizada por postos ou graduação e se faz apenas por antiguidade. Estou falando aí, fiz um pequeno resumo, uma pequena adaptação, né, nas questões para caber aqui no quadro direitinho. A ordenação é a capacidade dada por lei, né, de dar ordem. Isso é a ordenação. Aí vamos lá. Tenente com tenente, o soldado com soldado, o coronel com coronel.
Ninguém manda ninguém, mas todo mundo manda em mim. Não, peraí. Por que tu não manda em mim? Porque é o seguinte, nós somos igualmente antigos, nós temos o mesmo número lá, aquela coisa, somos antigos igualmente. Então, morreu aí, negado. Porque também tem pela função, tá? Eu sou o coronel comandante. E o meu amigo ali é coronel subcomandante. Então eu já tenho precedência sobre ele. Então essa ordenação não vai se dar somente por antiguidade. Vai dar também pela questão de exercício de função. Eu estou numa viatura. E nessa viatura eu sou tão antigo quanto aquele outro militar. Não importa aí se eu sou graduado ou eu tenho um posto, né? Ou seja, se eu sou praça ou eu sou oficial. E aí, de repente, o que é que acontece? Ninguém manda em ninguém, porque a gente é igualmente antigo, nós estamos no mesmo nível, né? Ele é sargento, eu sou sargento, ele é subtenente, eu sou subtenente, ele é capitão, eu sou capitão. Não, negativo. Porque também tem a questão da função, a prerrogativa de função. Se a minha função eu exerço num grau de responsabilidade maior, aí eu já terei ordem de comando, a chamada ordenação, né? Essa questão também é uma questão que eu considero fácil, ela está errada, tá certo? Tá? Nossos queridos alunos e alunas, e também os que não são, já que esta aula está colocando sendo aberta, né? Agora, lembrando, aqueles que fizerem inscrição, tá? Vamos manifestar algumas aulas aí e vamos mandar só para esses inscritos, aulas com alguns bizus, tá bom? Aulas com muitos exercícios, para quem está inscrito, tá? Por isso que depois de terminar, dá aquele ok, aquele like e faz a tua inscrição, porque para a gente é importante esse feedback, apesar que, graças a Deus, estamos tendo muitos likes e muitas inscrições. Então vamos voltar para a aula, que é o que interessa. O cargo militar, questão 4. O cargo militar é considerado vago somente na hipótese em que o militar estadual foi exonerado, demitido ou expulso. Lembrando que oficial não é expulso. Quem pode ser expulso? Praça. Oficial é demitido. A gente vai ver depois ela não pode disciplinar. Agora, quer dizer que só que se ele estiver aqui na situação de quê? Exonerado, ou seja, ele pediu ou alguma coisa ele não passou no probatório, demitido ou expulso, não. Porque a partir do momento que o cargo é criado, aquele cargo, enquanto não tiver uma nomeação em posse, ele é considerado o quê? Vago. Pronto. Quando saiu o edital, vamos dar um exemplo. Edital para 3.000 vagas. Mas essas vagas, quando sai o edital, elas já existem, tá? Quando o edital já tem tantas vagas, então essas vagas estão o quê? Vagas, é como se fossem cadeiras. Como se fossem cadeiras que precisa que alguém sente ali. Então, já está considerado vago, ok? Agora, quando o militar falece, também é considerado vago. Quando ele está extraviado, o que é extraviado? Perdido. Ele foi numa viagem, se perdeu, nem com sono amada se perdeu, estava no navio desapareceu, alguma coisa, não sabe se morreu, não morreu, está extraviado, né? E tem um período da lei, a questão de 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas é outra história que não cai para vocês. Ele está extraviado, está perdido. O cargo, agora, quando ele é considerado perdido, né? O cargo é considerado vago. Ou quando ele é desertor, seríssimo, né? Em época de guerra, deserção na polícia pode sofrer até a pena de morte. Isso aí é outra história que vocês vão saber quando estiver lá dentro, tá? Isso legalmente falando. Então, quando ele é desertor, aquele que abandonou o cargo, aquele que sem motivo algum deixou de ir para o serviço e desapareceu, nunca mais quis ir, né? Sabe-se que está vivo, sabe-se que simplesmente abandonou, então ele é considerado desertor. Nesse momento, quando ele for declarado desertor, o cargo também estará vago. Então, aqui ele fala o quê? Exonerado, demitido ou expulso. Mas tem também o quê? Tem a questão do falecimento, tem a questão antes da criação do cargo enquanto ele não for preenchido, tá bom? Então vamos lá. Enquanto ele não for preenchido o cargo, ele é vago. No caso do falecimento, ele é vago, tá bom? O caso de extraviado, que é perdido, ele é vago. E o caso do desertor também ele é vago, o que leva a questão a estar o quê? Errada. E olha aquela palavrinha extremista, né? Somente. Então aí está o quê? Errado. Ok? Temos aqui uma de Constituição, mas vamos voltar ainda para cá. Questão 5. Posto. Opa! Posto é o grau hierárquico dos oficiais, onde cada posto é o cargo.
É isso? Beleza, já foi passado um vídeo sobre isso. Graduação é o grau hierárquico das praças, onde também eu posso dizer, sem medo de errar, que cada graduação também é um posto. Conferido por quem? Vamos ver o que diz aqui. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo governador, né? Correspondendo a cada posto um cargo, nós sabemos disso. Já a graduação é o grau hierárquico da praça, também é uma coisa, cada graduação é um cargo, conferido pelo comandante geral. Facílimo, né? Essa é outra questão fácil. Quem é que confere aquele posto ao oficial, né? Saiu da condição de cadete, agora segundo tenente, está lá na formatura, né? Normalmente lá no centro de convenções. Aí, quem é que está lá? Governador do estado. Em último caso, dependendo da situação, o representante, mas em nome do governador. Já nossas queridas praças, o comandante geral. Quer dizer que o governador não pode estar lá? Pode, normalmente vai estar, né? Recebendo nossos guerreiros e guerreiros. Mas a ordem está correta. Posto governador e praça comandante geral, o que torna essa questão certíssima. Opa, tá difícil não, né? Então, essas 5 aqui da prova foi ligada ao estatuto. Agora, essas 5 aqui também da prova anterior é ligada a quem? A Constituição. A nossa 7ª Constituição, que é a atual, do dia 5 de outubro de 1988. Lembra até um aluno que há uns 2, 3 anos atrás chegou pra gente, eu ficou sabendo, né? Não foi nem pra mim. Estou procurando a Constituição, mas só estou encontrando Constituição antiga, de 88. Ele pensa que talvez fosse todos os anos a Constituição, né? Mas tudo bem. Então, a Constituição Federal, lá no seu artigo 144, reza, ou seja, fala sobre a questão de segurança pública. A segurança pública, que é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, grava isso, tá? Se ele trocar isso aí vai estar errado. A segurança pública é um dever de todos? Não. A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ela vai ser composta por um elencado de pessoas jurídicas, vamos chamar assim. Polícia Federal, tá? Eu nem gosto de usar esse termo pessoa jurídica, porque tem professor que contesta, mas também não cai em prova. Polícia Federal, bom, vamos já dizer do que é que ela é responsável. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiro Militar, Corpo de Bombeiro Militar, tá ok? E lá no parágrafo 8º, lá no finalzinho, mas não menos importante, a possibilidade de criação das guardas municipais. Cuidado, viu? Na Constituição diz que os municípios poderão criar a guarda municipal. Existe desde 2015 uma ideia de ter que criar, mas a Constituição não sofreu emenda nesse ponto. Então existe na Constituição que poderá criar. Isso quer dizer que não há uma obrigatoriedade. Mas vamos lá, isso aí também tem que ser bem visto, tá? Sexta, a Polícia Federal, observa que esse A está craseado, né? Quer dizer, a ela, é importante entender essas coisas. A Polícia Federal, além das atribuições conferidas em lei, quais são as atribuições? Bem, crimes de ordem federal contra instituições federais, seja autarquias ou não, crimes de repercussão interestadual, que requeira uma atuação uniforme, crimes de repercussão internacional, crimes ligados à questão do tráfico de drogas, né? Da criação de moedas falsas, tudo isso é de competência da Polícia Federal. Mas também ela é Polícia de Fronteira, Polícia Portuária, Polícia Aeroportuária. A Polícia Federal tem um âmbito de atuação gigantesco, né? Estou até pensando aí em dividir as responsabilidades, mas atualmente ela é de um âmbito de responsabilidade gigantesco, né? E lá na Polícia Federal tem respeito por todas as polícias, bombeiros, guardas municipais, por todos os nossos irmãos aí operacionais e também não operacionais. Na Polícia Federal tem um segmento que particularmente eu sou fanzaço, né? Que é o COT, Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. Depois, só por curiosidade, dê uma olhadinha, fantástico, né? Mas também
não em menos importância e qualidade, nossos policiais militares, guardas municipais, todos, né? Então vamos lá. A Polícia Federal, além das atribuições conferidas em lei, cabe a execução de atividade de defesa civil. Tá? Tudo bem, não estaria feio a Polícia Federal fazer isso, porque é uma atividade de extrema importância. Tá? Olha o que houve agora, lamentavelmente, no Brumadinho, né? Não precisa nem a gente falar, porque coisa triste, coisa terrível. Olha o que houve em 2016, ou foi 2015, não lembro agora, em Mariana, devido à empresa fulano de tal, que a gente não precisa citar nomes. Então, olha as calamidades, enchentes, alguns terremotos, deslizamento. Então, não seria errado, não seria, vixe, não, porque nesse momento somos da mesma família de seres humanos, todos somos irmãos, precisamos nos ajudar. Mas não é atribuição da nossa querida Polícia Federal de maneira alguma, tá? Normalmente, essa atribuição, é ligada à questão dos bombeiros, Guarda Municipal também pode auxiliar nisso, mas normalmente é dos bombeiros, tá? Ah, o Exército já fez isso? Já, mas normalmente é dos bombeiros, tá bom? Então, cabe à Polícia Federal as atitudes de defesa civil? Não cabe. Aqui está o quê? Errado, ok? Estou notando aí que a prova, eu particularmente considerei muito simples, mas na realidade vai ser simples, porque com a graça de Jesus Cristo, estudando, tá? Não é? Por exemplo, dá um exemplo aqui, a nossa camisa. Se você observar que a nossa camisa, ela é operacional, começar pela cor, o símbolo aqui é operacionalzinho, aqui atrás também é aquela coisa toda. Bom, eu fico triste quando eu vejo o candidato fazendo questão de entrar no cursinho, porque lá tem um show, tem um cara gritando, tem milhares de pessoas, e a camisa tem lá não sei o quê, tudo bem, eu respeito, tá? Mas não é assim que se passa em concurso. Se passa, sabe como? Estudando. Lá no carnaval, vou juntar os meus colegas, a gente vai medir lá os bíceps, os tríceps, as meninas vão medir quem tem a barriga menor, porque eu vou ser policial, vai. Duvido não. Você pode brincar aí 300 dias de carnaval, tirar o primeiro lugar. Mas normalmente o primeiro lugar fica dedicado àquele ou àquela que chega namorado ou namorada, marido ou esposa. Eu vou ficar esse ano em casa estudando. Você é louco, você está ficando doido, você está ficando doido. Deixa eu falar, porque depois, quando você estiver lá no centro de convenções, na sua formatura, marchando, prestando juramento, aquela coisa toda, vão te lindo, parabéns, viu? Eu sabia que você ia conseguir. Sabia? Não apoiou, né? Então tem que apoiar. E se ninguém te apoiar? Jesus Cristo te apoia. Aí eu já comprei a casa de praia, professor, nem se preocupe. Eu estou indo para a casa de praia com aquele meu biquininho feito de nylon para eu estudar. Eu estou levando várias apostilas. Não minta não. Você pode ir, a vida é sua, estou dando dica como professor. Você pode passar em primeiro lugar e depois mandar aí uma mensagem meu, idiotão, passei em primeiro lugar e me diverti pra caramba. Pode ser. Mas o normal não é assim. O normal, tá? É atravessar o deserto para chegar à terra prometida. E aqueles ou aquelas que não te apoiam nesse momento é porque não sabem a dimensão da grandeza e da nobreza do seu ideal. Vamos prosseguir. A função de polícia judiciária cabe à União. Desculpe. A função de polícia judiciária da União, a função de polícia judiciária da União cabe exclusivamente à Polícia Federal. A função de polícia judiciária do Estado cabe exclusivamente à Polícia Civil. Está errado, porque eu vi lá no Código Disciplinar que a Polícia Militar tem função de polícia judiciária com os seus membros. Aqui não, é no sentido geral. E a questão está certíssima, porque a função da Polícia Federal, a primeira, é função de polícia judiciária. A Polícia Federal não é uma polícia preventiva, ela é uma polícia repressiva, assim como a Polícia Civil. Quem tem a função de prevenção é aquela polícia ostensiva, que ostenta um fardamento e brilhantemente está ali nas ruas. Ela tem a função de prevenir. A Polícia Federal tem a função de investigar, levantar dados, elementos da formação de um inquérito e mandar para o judiciário e ser feito justiça.
Então, a função dela é essa, a questão está o que? Certa, ok? Exclusivamente a Polícia Federal. Oitava, a segurança viária compete também aos municípios. Essa questão para nossas irmãs e irmãos que são do interior foi de graça. Por quê? Porque tem o DEMUTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. Aqui em Fortaleza nós temos a AMC, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, se não me engano a nomenclatura ainda é essa, né? Apesar que só uma AMC. Se for outra, me perdoe. De qualquer maneira ela existe, graças a Deus está lá. Então temos a AMC. Então cabe aos municípios também, não precisa nem a gente ser prolixo, né? Tá? Verdadeiro, verdadeiríssimo. Nona, a Polícia Federal, esse ano é craseado, hein? A Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente, e se ela é federal, ela é mantida, custeada, paga pela União. É lógico, né? Assim como a estadual é pelo Estado, a federal é pela União. Agora cuidado, viu? Porque lá no Distrito Federal, a polícia de lá também é paga, os bombeiros pela União, né? Se eu não me engano também é a Polícia Civil. Mas de qualquer forma, a Polícia Federal ela é paga pela União. E aí está o que? Verdadeiro. Não estou me prolongando nesse comentário dessas mais simples, porque eu acho que não precisa. Basta olhar lá o artigo 144, tá uma beleza. Décima, os municípios poderão constituir, olha que interessante, eles poderão, não tem, deverão, se lá na prova tiver deverão, tá errado. Porque não é simplesmente a nomenclatura, é o sentido, tá bom? Quem é que tem que fazer a segurança pública? A Polícia Militar. Quem é que tem que fazer as investigações? A Polícia Civil. Então a Guarda Municipal poderá existir ou não. Então poderão. Agora lembra, estou falando da Constituição. Se uma lei fulano de tal está falando diferente, na prova, quando cair a luz da Constituição Federal, vai ser a luz da Constituição Federal, o que está lá e pronto, tá bom? Os municípios poderão constituir guarda municipal destinada à apuração de infrações penais. Quem apura infrações penais são as polícias judiciárias. Em âmbito estadual, Polícia Civil. Em âmbito federal, Polícia Federal. Polícia Militar e Bombeiro Militar é uma coisa interna deles, não externa. Então, aqui já está o quê? Errado, mas vamos prosseguir. Bem como para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Essa parte aí está correta, tá? Aí está correta. Né? Os bens, onde o bem maior de um município, né? Isso aí é um pouco doutrinário, mas é a verdade. Qual é o bem maior de um município? O bem maior de um município é o seu povo, a sua população. Por isso que as polícias, as guardas municipais, em breve terão nomenclatura de polícia municipal. Por quê? Porque faz esse trabalho, como ela é fardadinha e está ali, na batalha do dia a dia, exposto, todo mundo vê, vai ser uma polícia ostensiva. E como ela ainda não é polícia, e mesmo que já fosse, é ostensiva, não caberia essa história de infrações penais. Então aqui está claramente o que? Errado, tá bom? Olha como é simples. Ah, professor, mas tem umas questões que é pauleira. É mesmo, tá bom? A gente pega esse pauleira aí faz aí um bocado de móvel para a gente sentar na hora de ser aprovado, beleza. Não vai ter questão pauleira, não. Por mais que eu use esse termo às vezes, tá bom? O que vai ter são questões que você estudou ou não. Mas vamos estudar nossas aulas presenciais. Já vão começar? Estão começando já, basicamente. Nosso curso virtual, tá bom? Eu fiquei felicíssimo ontem, quando a primeira pessoa que entrou em contato, eu achei super legal. Uma pessoa do outro lado do país, né? Postou a foto com a família, perguntou onde era que faria o depósito. Poxa, eu achei bonito pra caramba. Como assim também os daqui vão fazer isso, né? Mas de qualquer forma, lembra, nós vamos conseguir passar nesse concurso. Quando eu digo nós, não é porque eu vou prestar. Apesar que no passado, aí há quase 1 milhão de anos, Polícia Militar eu passei 2 vezes, né? Ah, fui militar? Não, aí outra história, explica depois. Por que eu digo nós? Porque se o aluno fracassa, eu me sinto naquela dor de fracasso. Se o aluno vence, eu me sinto naquela vitória. Por isso que eu vibro pra caramba quando vou dar aula para concurso. Por quê? Porque eu me sinto na pele daquela aluna, daquele aluno, e vamos conseguir. Tá bom? Fé e honra, muito obrigado.
Até o próximo vídeo de resolução de exercícios, e vai ter um grupo de resolução de exercícios exclusivamente para aqueles alunos que estão inscritos. Dá o teu like, te inscreve. Professor, como é que você vai saber que eu estou inscrito? Se você não ocultar, eu vou saber. Mas se você quiser ocultar, você oculta, mas coloca um comentário. Professor, eu sou fulano de tal, fulana, me inscrevi agora, desejo receber vídeos com resolução de questões. Tá bom? Hoje foi da prova anterior, só para mostrar que não tem esse bicho de sete cabeças. A gente vai fazer também muitas questões próprias, tá bom? E vocês, por certo, vão adorar. Muito obrigado e até a próxima.